Olá! Estamos aqui hoje, só que hoje não vai ser live, hoje é um vídeo que a gente gravou para vocês aqui. Eu estou na chácara, estou em Goiânia já, o cenário está diferente. Eu mais a Rosa resolveu levantar cedinho, isso tudo por conta do Arraial das Noites. Levantar cedinho para estar conversando com vocês, não deixar de ter nosso compromisso com vocês. Rosilene Braga, Clays Beiró, para quem não conhece. Acho que eu vou pôr até os bannerzinhos aqui para nós. Depois eu ponho. Rose, você tem alguma coisa a dizer aí para nós? Gente, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindos nessa manhã aqui, né? Nessa manhã de sexta-feira. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês não reparam, gente, eu estou um pouco fã ainda, porque eu estou um pouco congestionada aqui ainda da gripe. Mas é sempre importante estar aqui com vocês, esclarecendo situações, né? Principalmente a respeito do relacionamento, um foco em nós, um foco na nossa vida, no que tem acontecido. E, é claro, como sair melhor das situações, como melhor lidar com as coisas do dia a dia. E hoje o assunto que a gente trouxe aqui é bastante interessante e pode ser que ele incomode muita gente. Não é, Claísa? O interessante é que tem uma sincronia tão grande entre eu e a Rose, que quando eu estava vindo de Goiânia, de São Luís do Maranhão para Goiânia, eu sempre venho de ônibus. Eu ainda estou com um pouquinho de fobia de andar de avião. Não tinha, passei a ter, mas eu vou voltar a não ter. Ah, amém. Aí, eu olhando a gente, e eu acho ótima a viagem de avião, porque eu vou andando e olhando pela janela e pensando, orando, meditando. E nessa vinda minha, eu conversando com a Rose, falei, Rose, é interessante como eu estava pensando nisso no ônibus e é uma realidade. O como a gente, a vida é cheia de fatos, né? Fatos, fatos bons, fatos ruins, né? Tem gente que perde alguém próximo, né? Parte, morre. Tem gente que adoece, tem gente que é roubado, tem gente que perde emprego, tem gente que ganha na loteria, tem gente que viaja um passeio sonhado há muitos anos. Tudo é fato. E em cada fato, nós, cada um de nós, colocamos uma lembrança, um sentimento. Não é o fato em si que faz isso, somos nós. Somos nós que temos esse poder de potencializar o fato, ou simplesmente dar moral para ele. Então, tem gente que sofre uma tragédia na família, torna essa tragédia, né, através dos seus sentimentos, através da sua posição diante do fato, fazer virar uma causa de vida, uma fundação, uma ONG, e tem outros que viram uma tristeza tão absoluta que não vive mais e carrega isso para o resto da vida. Não foi o fato, foi o que você colocou no fato, né? O que o seu sentimento jogou para isso. Então, isso é no geral, isso é para todo mundo. E aí, eu conversando isso com a Rosa, ela falou assim, Clays, você precisa ver, eu estou lendo um livro, dois livros, né? Que fala justamente sobre isso. Eu falei, nossa, que sincronia, né? Eu preciso ler os livros. Até falei para ela mandar, ela mandou os livros, falei, nós vamos dar um jeito de comprar esse livro para me ler também, porque foi um insight. Mas o meu insight foi pequenininho, né? Foi só uma análise ali no banco do avião, meu Deus, eu vou voltar de avião, do ônibus. Com certeza era para mim a gente conversar sobre isso hoje, né, Lúcia? Justamente. É muito interessante isso que a Clésia falou, né? Dessa sintonia e dessa sincronia. Então, às vezes eu penso num tema para a gente falar e a Clésia, nossa, eu estava pensando justamente nisso daí. Eu estava pensando em tal coisa, e aí a gente tem essa sincronia muito muito interessante, né, Claísa? Isso daí, gente, é essa energia. E aí é claro que a gente sempre busca estar perto dos semelhantes. Então, tá tudo certo, né, Claísa? Tudo certo. Tá tudo certo. Gente, tem um. Isso aí que a Claísa estava falando, e é tão interessante que quando a gente está caminhando, porque é sempre mais funcional para a nossa vida, mais saudável, mais faz sentido, o nosso inconsciente ele vai trazendo esses insights.
né? E aí a Claísa teve esse insight aí do que é o fato e do que é a interpretação do fato, né? De como eu lido, o que eu sinto diante daquela situação. O Paulo Vieira, que ele é o fundador da Febracis, ele traz isso como princípio 90-10. O que é o princípio 90-10? 10% é o que aconteceu e 90% é como você lida com aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, se envolver num acidente de trânsito, bateu o carro. Bateu o carro é 10%, é o fato em si. Como você vai lidar com esse fato é que vai fazer toda a diferença. Às vezes você pode ficar com muita raiva, vem alguém, bate na sua traseira, você sai do carro xingando a pessoa, querendo meter os tamancos na cabeça do outro. E aí pode ser que você encontre essa pessoa que bateu no seu carro num momento não muito bom de vida. E pode ser que ela tire uma arma ali e saque essa arma para você. E o que vem depois disso daí está relacionado a quê? A justamente como você lidou com aquela situação em si. Né? Já aconteceram de bater no meu carro na traseira. Gente, o carro da outra pessoa nem saiu do lugar, para vocês terem ideia, tanto que foi forte, né? Um impacto. Gente, o cara saiu do carro assim, nossa senhora, eu tava no celular. Me desculpa. Gente, na hora que o cara já pediu desculpa, já me desarmou naquela situação ali. Eu, não, tudo bem, então. Aí a gente trocou o telefone, nem aguardou perícia, nem nada. Ele me passou o telefone dele, me passou o endereço da loja que ele tinha. E aí depois eu entrei em contato com ele, ele pagou todo o conserto ali do carro. Mas talvez se eu tivesse me alterado naquele momento, né, tivesse colocado para fora, externalizado a minha raiva, os meus sentimentos ruins que eu tive naquele momento, o quanto ele ia atrasar o meu dia, os próximos dias se eu ficar sem carro. O desfecho do fato todo poderia ter sido muito diferente. Você falando aí, me lembrou o seguinte, às vezes num fato assim, a gente tenta ser meio que um guru, querer adivinhar o porquê que a pessoa bateu no meu carro. Nossa, ele bateu no meu carro porque ele é um sem vergonha, porque ele é um irresponsável. E aí você começa a gerar em você uma raiva, né? De uma pessoa que você não conhece, não sabe por que ele bateu o carro em você. E quando você levanta para descontar essa raiva na pessoa, ela sabe quem é ela sabe por que ela bateu, e ela sabe que ela está errada, e já entra te desmoronando, né? Dizendo, não, é que o dinheirinho para você. Eu já aconteceu isso comigo também. O sinal abriu, só que tinha uma fila de carro para sair primeiro. Acho que as pessoas que o sinal abre, ele pega o acelerador e quer sair voando. E bateu na minha traseira sem ninguém ter saído ainda. Ele desceu do carro com dinheiro. Eu estou errada? Como isso aqui, se não der, você me liga e eu te passo mais. Se sobrar, não tem nada. Aí eu falei, então tá, né? Então tá, né? Gente, antes do Paulo Vieira, quero voltar um pouquinho mais atrás, gente, porque eu sou uma estudiosa do comportamento humano, né? Eu gosto muito de estudar sobre comportamento humano. Vou até contar aqui para vocês um fato que eu não sei se acho que eu nunca falei aqui nas lives. Eu comecei a me interessar por comportamento ainda na adolescência. Gente, eu li horóscopo. Quem nunca leu horóscopo? Então, eu li horóscopo porque o horóscopo ia determinar a minha vida. Aquele João Bidu, meninas, revistinhas dele, eu ia na banca e comprava todas as revistinhas do João Bidu, porque eu queria entender sobre comportamento. E aí, nesses estudos de comportamento, eu cheguei na teoria DISC. A teoria DISC, ela é do William Marston, e ele primeiro escreveu um livro chamado A Emoção das Pessoas Normais. Por que ele escreveu esse livro? Ele foi contratado pelo serviço americano para estudar o comportamento dos soldados após guerra. Eles não entendiam por que soldados passando pela mesma situação ali no fronte de batalha, alguns soldados voltavam para casa totalmente recuperados, bem, conseguiam voltar para o convívio com a família, não tinha aqueles estresse pós-traumático e tinham uma vida normal. E outros soldados vivenciando a mesma guerra,
tendo estado no mesmo campo de batalha, eles tinham uma vida completamente afetada a partir dali. O que eles queriam entender? Por que pessoas passavam pela mesma situação e umas conseguiam se sobressair daquele fato e outras continuavam presas naquela situação. E aí eles chamaram ele para estudar isso daí. E aí ele escreveu esse livro, né? A, a teoria do Seu áudio está ruim. Eu não sei por que seu áudio. de Seu vez em áudio quando fica ruim. fica. Gente, vocês estão me ouvindo Aí, bem? deu Voltou? certo. Então, Deu aí ele certo. escreveu um livro, o livro é A Emoção das Pessoas Normais, e dali veio-se o estudo da teoria DISC, que ele descreveu 4 perfis comportamentais que nós temos, e nós funcionamos aí dentro desses 4 perfis. Normalmente a gente tem 2 que sobressaem e 2 mais baixos. E daí a gente vai observando como é o comportamento humano. Mas o que é muito interessante, por que eu trouxe isso daqui? Porque, gente, isso é muito novo, é década de 40, 50. Eles não entendiam porque a pessoa passando diante de uma mesma situação se comportava diferente. E aí a gente tem o quê? Porque nós somos seres humanos. E essa daí já é a grande variável. E cada um de nós somos completamente diferentes. Não é à toa que se a gente pegar a digital de cada um de nós, a digital de cada um de nós vai ser muito diferente da do outro, da outra pessoa. Né? E é por isso que muitas vezes a gente vê uma criança, tem uma pedra aqui, vem uma criança, tropeça nessa pedra, ela limpa o joelhinho, arruma a roupinha e sai correndo brincando de novo. Tem outra criança que vem e tropeça na mesma pedra e ela fica ali caída no chão, chorando, gritando, lamentando. Gente, é a mesma pedra, é o mesmo cair. Por que ela afeta de forma diferente? Porque nós somos seres diferentes. E aí a gente entra num outro conceito, Claísa, que é o que eu chamo de repertório e referência. Para eu cair, tropecei naquela pedra, caí e chorei, eu vou acessar o que? As referências que eu tenho na vida. Toda a história de vida que eu já vivi. E essa referência, ela está relacionada com a nossa cultura, com o ambiente que a gente vive, com as informações que a gente tem dos nossos familiares, com a história de vida da nossa família. E aí eu acesso essa referência. A partir do momento que eu acesso essa referência, eu vou criando o meu repertório de vida. E cada um de nós temos o nosso repertório. Né? E as histórias da minha vida, elas estão relacionadas com a referência que eu tive e com o repertório que eu adquiri ao longo aí da vida. Então, é por isso que, muitas vezes, mesmo a gente estando diante de mesmas situações, a observação, ela é completamente diferente. Se a gente for levar esse tema para a vida toda, assim, para todas as circunstâncias da vida, nós vamos ter assunto aqui para mais de metro, né? Mas, como a gente trata sempre do relacionamento do casal, porque nós lidamos com noivas, eu fico observando o seguinte, às vezes, a conduta de um dos parceiros, vamos pôr ele, nós somos mulheres, vamos falar aí do homem, né? A conduta do homem, por exemplo, o homem faz alguma coisa, ele faz a coisa certinha a semana inteira. No final de semana, ele pisa na bola, faz alguma coisa que não era para ter feito, ou ele esqueceu, não agradou. Tem esposas, namoradas, noivas, que ela pega o fato e potencializa o fato e esquece todos os outros fatos. Quer dizer, ela pegou, ele chegou atrasado para um compromisso. Gente, ele é um cara que trabalha, é um cara atencioso, liga para ela a semana inteira, mas o dia que ela atrasou, ela pega esse fato, pega todo o sentimento de raiva, de angústia e joga para cima do cara, né? E vice-versa, né? Então, a gente, dentro de um relacionamento, é difícil lidar com pessoas que potencializam demais os fatos para o lado negativo. Pensou? Toda vez que acontece uma coisa, em vez de você levar o negócio para o lado positivo, você inverte para o lado negativo? Em vez de pensar uma coisa boa, em vez de ter um sentimento bom, de gratidão, né? De repente ele chegou atrasado, graças a Deus, de repente poderia
esse atraso evitou um acidente, mas ele veio, o importante é que ele veio, né? Em vez de potencializar as coisas boas, tem que ser pessoas que potencializam o negativo e fica com um bico desse tamanho por conta de um negócio simples. Se outra pessoa, igual você falou, como as pessoas têm histórias de vida diferentes, têm realidade diferente, outra pessoa teria outra postura. Ah, vou aproveitar que ele está atrasado, vou fazer uma ligação aqui que eu preciso fazer, né? Então, a gente tem que ver, dar uma olhada. A gente, na live passada, falou muito em questão de dar uma olhada para si mesmo. Dar uma olhada para si mesmo, ver até onde a sua história de vida está interferindo no seu relacionamento na hora de analisar os fatos. Boa, Claísa. Todas as vezes que eu faço atendimento de casal... Tem um negócio chiando aí, o que é? Não. Agora parou. Parou? Eu não estava ouvindo, não. É como se tivesse uma folha passando, um risco. Você está mexendo aí em alguma coisa? Não, só digitei aqui no computador. Mas então vai. Todas as vezes que eu faço atendimento de casal, eu pego o momento da sessão e eu divido ela em 3 partes. No momento eu falo com uma das partes, depois com a outra, individualmente, e depois eu falo com os 2 juntos. Por que eu faço isso? E eu sempre digo, olha, em toda relação, em toda história que vocês vão me contar, existe o ponto dela, existe o ponto dele, ou se for um caso homoafetivo, né, existe o ponto de cada uma das partes, e existe um terceiro ponto, que é o verdadeiro. Porque cada um conta a história de acordo com a sua percepção, de acordo com aquilo que está vendo. Se eu pego esse mouse aqui, por exemplo, se eu coloco ele assim, né, eu estou vendo aqui porque está passando reflexo, mas o que eu estou vendo aqui é esse lado. Né? E aí eu conto e eu faço a descrição desse mouse de acordo com o meu ponto de vista. Então, o que é muito interessante nisso daí, Claísa? Eu escuto a mesma narrativa de cada uma das partes, de um mesmo fato, interpretado de maneira completamente distinta. O que tem isso de acordo com a história de cada um? É com as experiências de vida que cada um teve. Então, aquele fato em si, ele vai afetar de maneira diferente cada uma das partes. E o que eu faço com a maneira que isso me afeta é que vai fazer toda a diferença. Claísa trouxe um exemplo aí, né? Do parceiro que esquece alguma coisa. Gente, por que eu me incomodo tanto quando o outro não atende a minha satisfação? Uma coisa que atrapalha muito a nossa vida é a gente ter expectativa. Quando a minha expectativa é alta e a pessoa não atende a minha expectativa, a minha satisfação diminui. E aí eu gero o quê? Frustração. E aí eu acabo por fazer aquilo ali. Ah, mas você sempre esquece. Mas você toda vez age assim. Você não me vê, você não presta atenção nas minhas emoções, nos meus sentimentos, você não me atende. E aí a gente tem aí um camalhaço de reclamação. E todas as vezes que eu aponto o dedo para outra pessoa, eu estou deixando de observar a pessoa que está por trás daquele fato. Porque eu estou olhando só com as minhas lentes. E aí, quando eu olho só com as minhas lentes, o pior, tá? E normalmente essas lentes que a gente olha a relação, não é a lente de uma pessoa adulta. É a lente de uma pessoa ainda muito infantilizada. Seu áudio está ruim de novo. Eu acho que é que você mexe demais. Você conversa balançando a mão. Vou dar um castigo no você. Deixa eu ver. Não, ficou sem áudio. Ficou totalmente sem áudio. Tá sem áudio. Oi, melhorou? Agora voltou. Aí você não faz, não fica balançando e fazendo com a mão. Fica igual eu. Estátua. Olha só. Isso que a Claísa falou agora já vai dar para eu trazer uma ilustração aqui. Ela falou assim: faz igual eu, fica quietinha com a mão. Só que os nossos perfis comportamentais é diferente, gente. Eu converso com a mão. Sabe aquele negócio de goiano que fala assim: ah, daqui, deixa eu ver. E aí você quer pegar? Então, eu sou o retrato disso daí. Então eu gesticulo. Olha a mão dela lá.
gente, quando eu tô falando, se for para eu ficar presinha, que a gente sabe qual que é a sensação, que os meus pensamentos também estão presos. A minha língua também está presa, e aí eu não consigo falar. E aí, daí, gente, sabe o que surge? Foi ótimo essa situação. O que surge? O problema nos relacionamentos. Por quê? Porque aí eu quero que o outro se comporte como eu me comporto, de acordo com as minhas lentes, de acordo com o meu ponto de vista, de acordo com a minha visão. Só que aí o outro não dá conta. É a mesma coisa de eu falar assim, olha, eu, Rosilene, nasci numa ninhada de cachorrinho. Meu marido nasceu numa ninhada de lobo. Vamos supor. E aí eu quero que ele lata. E aí ele vira para mim e fala assim, não, mas eu não vou latir, eu vou uivar. E aí, mas não, tem que latir, o certo é latir, eu aprendi que o certo é latir. Ele fala, minha querida, eu não vou latir, eu vou uivar, porque eu aprendi que o correto é uivar. Gente, é só uma analogia para ilustrar isso daí. E está totalmente relacionado com aquilo que a gente falou, lá do princípio 90-10. O fato em si e 90% do que acontece, de como eu percebo esse fato. E a maneira como eu percebo esse fato está relacionado com a minha maneira de pensar e com a minha maneira de sentir. Aquilo que eu sinto, gente, é o que eu coloco para fora. Não é à toa que tem um princípio aí até religioso que diz que a boca fala o que o coração... Tá cheio. Tá? Tem um filósofo, Sartre, Jean Paul Sartre. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Tem porque é dele, né? Ele faleceu em 1980. Mas a frase é o seguinte: não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Né? Eu posso ficar presa naquele fato. Por exemplo, aconteceu, fui assaltada. Ok. Você pode ficar presa nesse assalto, revivendo esse assalto por toda a vida, ou você pode construir uma vida a partir disso. Trazendo para relacionamentos. Eu fui traída. Meu último namorado, meu último pai. E aí, ó, fez um barulhão na sacada do braço aqui, ó. Mas que coisa estranha. Peraí. Oi, tá me ouvindo? Ficou ótimo agora. Perfeito. Ficou ótimo agora? Eu acho que é porque eu tô usando o fone, e aí o microfone fica muito sensível, né? Justamente. Melhorou? Perfeito agora. Eu posso mexer meus bracinhos Nossa, agora pode voar. Até derrubei. Ótimo, nossa, meu Deus! E aí o Sartre, com essa frase, nos remete a quê? Tá, o exemplo que eu estava dando. Fui traída no meu último relacionamento. Se eu fico vivendo esse trauma, me importando presa nisso que fizeram comigo, o que eu vou fazer com os próximos relacionamentos? O meu foco, a minha lente é que aquele próximo relacionamento vai fazer a mesma coisa. Aquele parceiro, aquele companheiro vai me trair novamente. E aí, quando eu fico presa nesse fato em si, eu deixo de viver tudo aquilo que eu posso viver dentro desse relacionamento, com esse parceiro, com essa parceira. Às vezes eu pego mulheres que reclamam muito que o marido, o namorado, o noivo teve uma ex-companheira que era o cross. Nossa, que a mulher era ciumenta, que a mulher pegava no pé, que ela não deixava ele jogar bola. E com isso, o rapaz ficou judiadinho, gente. Ficou calejado. E aí ele cria muitas ressalvas em relação à nova parceira. E aí tem gente que fala assim, nossa, Rosilene, ele me trata assim porque ele tem medo que eu vou fazer a mesma coisa que a outra. Gente, mas que culpa que você tem do que a outra fez de ruim lá? Que situação! Quando a gente fica preso a uma situação como essa, a gente justifica, então, os resultados que eu tenho agora com aquilo que aconteceu. E aí eu não dou nem a oportunidade para essa nova parceira, para esse novo parceiro, mostrar quem de fato ele é, trazer todas as coisas boas para a relação, porque eu estou presa àquilo que aconteceu lá atrás. E isso acaba por determinar toda uma vida e todo um relacionamento. É interessante essa questão do fato e do que a gente coloca nele, tanto que a gente evitaria sofrimentos e dores se a gente pudesse, pelo menos, parar para analisar o fato. E o que eu estou sentindo em relação àquele fato.
Eu tenho uma experiência que vai ilustrar bem isso aí. Eu tinha um amigo, faz muito tempo que eu não a vejo, mas eu acredito que ainda está viva e que a gente ainda é amiga. Ela chegou uma vez na minha casa e a feição dela era de quem tinha chorado muito, não porque estava vermelha, porque estava vincado, sabe? Tinha uns vincos aqui, ou ela tinha chorado muito, ou ela tinha cansado muito. Sabe quando a pessoa está com um semblante esquisito, pesado? O que eu abri o portão, eu virei para ela e falei assim, por que essa tristeza toda? Eu sou muito espontânea na hora de falar, até que eu falo as coisas sem ver. Por que essa tristeza toda? Aí que eu falei isso, aí ela destrambelhou chorar, porque eu toquei no botãozinho lá. Aí entrou assim que eu falei, meu Deus, o marido morreu, a mãe morreu. Eu fui assim, o coração veio na goela, tentando entender o que de tão ruim tinha acontecido ao ponto dela chegar assim na cara dos outros. Né? Porque uma coisa é você chorar lá no seu quarto, no canto escuro e tal, mas chegar a expor para uma pessoa o que você está sentindo, uma pessoa que não é psicanalista, não é psicóloga, não é uma amiga tão íntima, é uma amiga, mas não é tão íntima. Sei que ela chegou, entrou chorando, eu dei uma água e fui descobrir o motivo daquela dor. Ela foi contando, e a gente, igual a Rose disse, tem o lado dela, deve ter o lado do marido dela, e tem o meu lado, que eu estava olhando a situação por fora, não ouvi o lado do marido, mas foi muito interessante. Ela contando que a profissão dela é corretora de imóveis, e corretor de imóveis não tem dia para trabalhar. Tem hora que tem aquele feirão, que é no domingo, você trabalha o dia inteiro para tentar fechar lá uns apartamentos, uns imóveis. E ela saiu para esse feirão e falou, deixou um dinheiro num determinado lugar e falou assim, compra o pão para os meninos, para eles tomar o lanche e o café. E foi embora. Quando ela voltou, estava o dinheiro no mesmo lugar e os meninos comendo bolacha. Sabe? E aí ela potencializou tão grande o fato, mas tão grande ao ponto de ficar do jeito que ficou. Ela xingou o marido tudo, porque ele estava sentado no sofá assistindo televisão, chamou ele, isso era domingo, né? Estava assistindo televisão, porque ele não faz nada, porque ela trabalha, porque ela cuida de casa. Aí ela jogou, igual a Rosa também disse, toda a história lá para trás, dela como dona de casa, dela como mãe, dela como mulher, e jogou naquela situação do pão, gente. É do pão, não é? Você está entendendo? E ela não comprou o pão, os meninos continuam comendo a bolacha. Aí depois de eu ouvir toda a dor dela, eu falei assim, e você foi comprar o pão? Aí ela falou assim, não, eu achei um absurdo eu ter que comprar o pão. Aí eu falei, você já parou para analisar essa situação? O tanto que você está sofrendo, e o tanto que você está com dor por causa do pão, por causa que o marido no domingo ficou com preguiça de comprar pão. Você já olhou? Se você tem um problema corriqueiro e nunca falou nada para ele, fica assim meio que injustificável você querer jogar esse problema corriqueiro tudo num domingo só. Você tem que ir pontuando o problema ao longo do acontecimento. Olha, amor, me ajuda nisso aqui, eu estou cansada. Olha, amor, dá para você fazer isso ao longo dos dias e não ficar pedindo e tomando não. Aí, quando ele não faz no dia a dia, você fala, olha, me ajuda, eu estou ficando cansada. Aí você vai consertando a situação ao longo da sua história com ele. E não é deixar juntar e por causa de um pão, no domingo, você jogar, potencializar toda a sua dor lá atrás. Eu achei que você tinha pegado ele na cama com outro. Eu achei que sua mãe tinha morrido. Eu achei que seu marido tinha sido assassinado. Eu achei tanta coisa, desse pedacinho que você saiu do portão e sentou aqui no meu sofá. Eu achei tanta coisa que eu fiquei com o coração na mão. Aí, quando você me contou que era o pão, me deu um alívio tão grande de ser só isso. Ser só... Aí ela foi mudando o pensamento dela. Falou, nossa, é verdade. Para que eu estou chorando desse tanto? Não estou falando que ela não podia ficar chateada, ela, né, poderia achar uma situação, mas ela potencializou o fato de uma tal maneira
que quem olhasse o rosto dela pensava que era uma tragédia, entendeu? Pensou, nossa, aconteceu um negócio muito doido. E aí é onde a gente entra no assunto desse negócio. Até onde o problema que está tão fácil de resolver, tão simples de conversar, tão tranquilo, de uma certa forma, você sinalizar, porque nem você nem seu companheiro, tem a obrigação de adivinhar o que passa na sua cabeça. Então, você tem que expor. Meu pai fala muito isso, ninguém sabe o que calado quer. Aí eu falo, olha, não estou gostando disso, me ajuda nisso aqui, né? Olha, eu estou com a perna doendo, você podia lavar as vasilhas para mim hoje, tal. E assim, se comunica com carinho, com respeito, que daí tá tudo certo. Se não der certo, aí você toma uma providência mais drástica, mas geralmente dá tudo certo. Gente, nesse exemplo que a Claísa trouxe aí, muito bom para ilustrar, porque na verdade nunca é só o pão. Na verdade, essa reação tão intensa dela é um somatório de várias outras referências que ela tem com esse marido. Né? O que ela queria reclamar ali na hora, talvez não fosse nem do pão, mas era o que ela conseguiu expressar. Porque ela estava cansada, trabalhando dia de domingo, e o marido não podia nem sair para comprar um pão, e ela foi lá trabalhar, trazer dinheiro para casa. Né? Talvez o maior problema por trás disso fosse esse. E não simplesmente o fato do pão. O pão foi só assim a gota que faltava para o copo transbordar. E muitas vezes na nossa vida é assim. Então a gente precisa ir comunicando as coisas, não é quando a gente já não aguenta mais. É à medida que aquilo vai nos incomodando. Aconteceu uma situação que me incomodou, eu já pontuo a situação. Aconteceu outra coisa, eu já pontuo aquela outra situação. O problema é que a gente vai engolindo um monte de sapo, e aí chega um momento que o copo transborda. E é interessante que quando transborda, a gente, nossa, mas o que é isso? É só um pão, não tinha motivo para você ficar assim. Mas aí eu me calei, né? Eu não falei todas as outras coisas que estavam me incomodando, tá? E aí, gente, quando a gente traz esse princípio aqui, né, o princípio 90-10, o fato versus a realidade, porque a realidade é a minha interpretação do fato. E aí, cada um de nós temos a nossa realidade. Ah, Rosilene, significa que eu tenho que passar pano quente para tudo, não ligar para nada? Não é isso que a gente quer dizer. Mas eu quero que você comece a observar onde é que está o seu foco. Muitas vezes o seu foco está no negativo e não no positivo. Voltando lá ao primeiro exemplo que a Cláudia deu, né? No final de semana, o namorado, o noivo, o marido esqueceu de tal coisa. Ah, foi jogar bola com os amigos, ficou até mais tarde, demorou voltar para casa. Esse fato te incomodou? Eu preciso pontuar esse fato que me incomodou. Não significa que ele está errado de ter feito isso, mas aí eu desmereço todas as outras coisas que essa pessoa já fez na vida. Então é isso daí que eu preciso observar. O meu foco que eu estou pontuando é nas coisas ruins ou nas coisas boas? Semana passada eu assisti um filme, Clays, eu vou indicar para vocês aqui, um filme excelente, chama Uma Linda Vida. Tá nos tops aí da Netflix. É uma história muito interessante, tem um caráter emocional e psicológico por trás muito bom. O rapaz vai lá, tá vivendo, acontece um monte de coisa na vida dele, aí ele vai lá reclamar, depois que eu conheci vocês, eu perdi minha casa, perdi meu amigo, mas não sei o quê, e as coisas estão dando errado, perdi meu emprego. Aí a pessoa fala assim, oi? Presta atenção. E aí eu refleti, e quantas coisas boas que ele ganhou. Gente, o cara ficou rico, ganhou sucesso, foi reconhecido por aquilo que ele mais gostava de fazer, que era cantar, arrumou uma mulher, que nem mulher ele tinha, um filho, e ele estava focando no quê? Naquilo que ele teve que deixar para trás. Naquilo que ele considera que foi ruim que aconteceu. E quantas vezes, gente, nós estamos focando muito mais naquilo que é ruim e não naquilo que é bom, né? Então, às vezes, eu já atendi uma pessoa muito insatisfeita com o trabalho. Ai, eu estava no emprego, era ruim sair de lá. Estava no outro emprego, ruim sair de lá. Estava no outro emprego, era ruim sair de lá. Aí, no emprego bom, com a remuneração muito acima do mercado hoje. Ah, mas lá tá ruim, eu quero sair de lá. Oi, mas quando foi que você esteve satisfeita com o seu trabalho?
Quando foi que em algum momento você esteve numa empresa que aquilo era bom para você e que você se sentia bem? E aí eu tenho que observar o que? As histórias que eu estou contando e a minha trajetória de vida. Né? Se toda empresa que eu passo é ruim, será que o problema está nas empresas ou na maneira que eu observo as empresas? Não, e toda empresa, toda situação deve ter alguma coisa ruim que não nos agrada, né? O negócio é aquilo que você falou, o cara do filme lá, ele teve uma vida de sucesso, teve que abdicar de algumas coisas, mas o foco dele estava no que ele teve que abdicar. O trabalho, ele tem suas coisas boas, mas ele tem suas coisas ruins. Tem o colega que te persegue, às vezes é o patrão, ou um dia você tem que trabalhar até mais tarde, mas o problema é esse. O fato está lá, só que onde eu resolvo pôr meu olhar? E se esse fato está me incomodando, é aquilo que você falou, ninguém, né? Tem que falar, olha, dá para a gente fazer diferente? Dá para ser dessa forma? E se não der, aí você tem que fazer uma análise, aquilo que a gente veio do outro vídeo, faça uma análise. Se o problema não é você, é você que acha insatisfação em tudo, então nada serve. Porque em tudo vai ter alguma coisa que não nos agrada, até no nosso relacionamento com o parceiro, com a parceira. Ele não é perfeito, ele não é, né, um ser, a perfeição em pessoa. E mesmo que ele fosse a perfeição em pessoas, nós outros seres seriam pessoas imperfeitas, cheias de opiniões diferentes, e acharia no perfeito uma coisa que me desagrada. Né? Cleise, que bom que ele não é perfeito. Sabe por quê, gente? Porque o perfeito, ele tá fadado a morrer. Porque ele já acabou, ele não cresce mais. A gente observar a natureza, na natureza, se uma planta não está crescendo, ela está o quê? Olha. Então, que bom que o seu serzinho de luz aí, a sua bênção, ela não está pronta e acabada, ela não é perfeita. Porque o perfeito, ele não evolui. O perfeito está fadado a ser extinto. Né? Está aí no princípio da evolução das espécies. A gente está em constante evolução a todo momento. E se eu olho para essa pessoa que está comigo, o que eu preciso observar? É claro que tem comportamentos que eu não vou gostar, né, Cleisa? Vai ter situações que não vão me agradar. O que eu preciso me perguntar? Eu sou capaz de conviver com isso? Eu sou capaz de lidar com isso, aceitar e respeitar esse modo de pensar, de agir, de sentir dessa pessoa? Ah, não. Não. Falta de honestidade, não. Passar a mão nas coisas dos outros, não. Mentir, não. Com isso eu não consigo lidar. Não consigo lidar com mentira. Não consigo lidar com grosseria. Não consigo lidar com injustiça. Nossa, eu não consigo lidar com a lerdeza desse homem, que ele é muito passivo, ele é muito devagar. Ok. Então o problema não está lá na outra pessoa. O problema está em mim, que eu não consigo, a minha interpretação do fato, a minha interpretação do comportamento dele, não consegue lidar. Eu vou me machucar, eu vou viver, eu vou ser uma pessoa ressentida para todo sempre, eu vou sempre reclamar disso, eu não aceito isso. Ok, faço as minhas malinhas e saio dessa relação. Isso é o mais assertivo, tá? Dentro de um relacionamento. Ah, não, com isso me incomoda, mas eu consigo sobreviver a isso, eu consigo lidar. Por quê? Porque tem muitos outros pontos positivos, né? Eu consigo lidar com essa falta, às vezes, de comprometimento dele, com essa impontualidade, que ele sempre chega atrasado. Ah, de esquecer das datas comemorativas. Não, eu consigo lidar com isso. Ok, vida que segue. E é interessante, como você disse, que o ser humano está sempre em crescimento, né? Senão o dia que ele parar, ele vai começar a decrescer, morrer, sei lá. Que aquilo que te incomoda no outro, que te incomoda verdadeiramente, assim, que é uma coisa que te dói, se você tem o hábito, né, de informar para ele de uma forma carinhosa e educada que aquilo está doendo, o ser humano cresce, ele para. Você está entendendo? Eu falei isso por experiência própria. Tinha uma brincadeira que o Fernando fazia comigo na frente da minha filha, Laila, que me incomodava. Era brincadeira, a Laila, sabia que era brincadeira, eu sabia que era brincadeira, que era me chamar de doida, sabe? Por quê? Porque eu sou assim, se eu estiver saindo do supermercado com a cabeça lá no alto e meu carro for vermelho, eu entro no primeiro carro vermelho que eu achar na vida. Aberto.
eu troco as coisas, então, assim, é justamente por um pensamento acelerado, eu tenho um pensamento acelerado, então eu tenho que observar bem quando eu estou pensando muita coisa ao mesmo tempo, para mim não fazer uma besteira dessa, uma doidice dessa. E é muito engraçado, eu mesmo caio na risada. Uma vez eu corri atrás de um cara que estava num Chevette, chamava Matheus, que eu queria falar com ele, e o Chevette parado na porta da minha casa, eu saí gritando, Matheus, e o cara saindo. Eu, Matheus, espera, Matheus, sai correndo, parece uma doida, né? Aí é doida. Correndo. Quando ele parou, acho que o cara pensou assim, deixa eu parar, senão ela vai correr atrás de mim, Goiânia inteiro. Aí ele parou, eu pus a cabeça lá dentro e olhei, não era o Matheus. Aí eu só falei assim, ai, você não é o Matheus, né? Ele falou, não. Eu falei, tá bom, pode ir. E ri, Foi mal. e ri. Então, é umas loucuras assim. Aí o Fernando ficava me chamando de doida, doida, doida. Só que eu me sentia mal, não pela brincadeira, porque era loucura mesmo, mas porque a minha filha estava perdendo o respeito e me chamando de doida também, entendeu? Ela estava mudando a visão, a ótica dela, para que minha mãe é uma pessoa doida, levando o negócio muito a sério. Ela era criança demais para entender que eu sou uma pessoa muito esperta, muito inteligente e que eu tenho uns acertos de doideira momentâneo. Aí eu sentei com o Fernando e falei, Fernando, eu não acho ruim a brincadeira em si, só que eu tenho um certo receio de que a Laila comece a achar que isso faz parte de um... Eu sou uma pessoa perturbada da cabeça, entendeu? E aí ele entendeu o meu raciocínio e parou, ou pelo menos diminuiu. De vez em quando eu faço as loucuras, ainda tem as brincadeiras e as risadas, sabe? E agora a Laira chegou numa fase que ela também está entrando nos carros errados, então ela me entende. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, uma coisa que te incomoda, estava me doendo ver minha filha achar que eu era uma pessoa que não tinha um raciocínio. E ela era criança demais para entender que aquele doido que o pai dela estava falando era um doido de brincadeira. Ela ficava com receio dela achar que a mãe dela era perturbada. Aí eu sentei Aí falando na escola, né, Claísa? Ah, meu pai é fisioterapeuta e sua mãe, minha mãe é doida. Então, sentou e conversei. Então, a gente não pode desistir de tentar consertar, né? Aquilo que nos incomoda. E tem que ter uma justificativa e ouvir a justificativa do outro também. Que às vezes o que ele está fazendo tem uma justificativa melhor que a minha. Não estou falando nesse caso, que esse caso a minha é melhor. Mas às vezes eu estou implicando, por exemplo, do cara tá indo jogar um futebol e tal, e falo a minha dor para ele, a minha visão do fato de ele jogar futebol para ele. E ele vai falar, ô amor, não precisa preocupar, vai só o fulano, o Cicrano, se você quiser ir, tranquilo, não é proibido. Então, aí resolve o fato. Talvez ele não deixe de fazer aquilo, mas você fique mais sossegada por estar vivendo aquela situação. A ideia é, todo fato que te incomoda, porque os fatos bons a gente não precisa nem falar, né? A gente quer que dura, né? Eu comecei essa gravação falando o seguinte, a vida é cheia de fatos, fatos ruins e bons. Os fatos bons não nos incomodam, podem mais. Mas os ruins nos incomodam e cada um tem uma ótica diante daquele fato. É a morte de uma pessoa, aí você pode levar essa dor para o resto da vida. Então, a ideia é, relacione, olhe, o que está te incomodando, o que é aquele fato, aquele acontecimento, por que ele está trazendo tanta dor para você? Eu perdi minha mãe recentemente. Na vivência do momento, dói demais. A gente pensa que não vai dar conta. Depois, eu parei para entender. Gente, todo mundo morre. E uma pessoa idosa de 83 anos, a possibilidade é maior ainda. Não tem jeito, minha mãe não ia ficar viva pro resto da minha vida. Né? O resto da minha vida, sim, porque tem gente que morre mais cedo que a mãe. Mas o que eu quero vocês entenderem é porque é cedo, o raciocínio ainda está ali. Então, ninguém, assim, é uma coisa que realmente acontece na vida de todo mundo. Agora, qual que é minha reação diante desse fato? Eu vou levar isso o resto da minha vida como uma dor insuportável?
ou eu vou levar como uma saudade, lembrar tudo que ela me ensinou, tudo que ela me orientou, pôr em prática, agradecer pelo tempo que eu tive com ela, pela oportunidade de ter sido filha dela, e trazer isso uma lembrança boa, uma saudade boa, né? Vai ter momentos em que a lágrima desce? Vai, faz parte, mas não é uma dor de ai meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? E isso vale para qualquer outra situação drástica que acontecer na sua vida. Vale para qualquer situação financeira. Quando a gente está com a situação financeira, dependendo da forma que você foca no problema financeiro, você afunda com ele ou você acha a solução para ele. O jeito que você olhar para o seu problema financeiro, que está com problema, é um fato, e é um fato que acontece com muita gente, só que tem gente que se afunda nele, não consegue dar um passo adiante para resolver ele, porque está tão focado no problema, na dor do problema, que esquece de abrir a cabeça para a solução. Desviar o olho ali e falar assim, se eu andar por aqui, eu consigo sair desse buraco. Né? Olha aí, só pegando um gancho no que a Claísa contou, da história dela, da situação da brincadeirinha, né, do esposo, é como eu me posiciono diante disso daí. Gente, as pessoas, elas vão fazendo com a gente aquilo que a gente permite, consciente ou inconscientemente, tá? Então, se a gente vai deixando, a pessoa vai indo, é como se eu fosse dando corda e a pessoa fosse puxando. À medida que eu me posiciono e eu digo, olha, eu não permito, eu não aceito, eu não gosto, eu não vou tolerar que você faça isso mais. Pronto, gente. Aí eu tô falando para a pessoa, externalizando, dizendo como eu me sinto, o que aquilo pode gerar. Aí cabe a pessoa parar ou não. E é tão incrível, gente, que normalmente a pessoa para. Sabe por que ela para? Porque é a pessoa que vive com você, é uma pessoa que gosta de você, que quer o seu bem. Então a gente precisa fazer uma coisa dos nossos relacionamentos que é pedidos e não exigências. A exigência, ela está muito relacionada com um patamar de relação mãe e filho. Mãe exige que o filho tome banho, guarde os brinquedos, coma, vá para a escola, estude. Agora, uma esposa, eu não posso exigir que o meu marido não vá jogar bola, não navegue nas redes sociais, não converse com tal pessoa, não vá para tal lugar, não olhe para tal direção. Quando eu faço isso, eu estou cerceando o direito da pessoa de ser livre. E aí, quando eu faço isso, eu mino o amor. E ao invés de construir, eu vou destruir. Então, quando eu faço um pedido, amor, quando a gente sai, eu me sinto mal quando você desvia o olhar para acompanhar uma mulher até o banheiro. Opa! Ela não falou que ele tá errado, ela não xingou ele, ela não falou que ele é safado, ela falou que ela se sente mal quando ele tira a atenção dela, né, desviou o olhar para acompanhar uma outra mulher até o banheiro. Nossa, gente, se a pessoa tiver o mínimo de contato com a realidade, for sã emocionalmente, ela vai falar assim, nossa, amor, desculpa, eu nem observei que eu estava fazendo isso. Pronto. E eu queria encerrar só a minha participação, assim, no que eu quero dizer, só complementando uma coisa que a gente ainda não falou. É que a gente expõe a nossa dor, né, para a pessoa, na esperança de que ela entenda e tal. E eu acho que se você for a pessoa que está ouvindo a dor do outro, entenda que é uma dor, que não é um chilique, que não é uma... Tenta entender, tenta acalmar. Se realmente é uma dor que justifica, para, porque está doendo nela. Se não é uma dor que justifica, tenta pôr o seu ponto de vista para ela. Você não é obrigado a não debater. Tudo com educação, você fala, não, mas deixa eu te explicar o que está acontecendo para você tirar isso da sua cabeça, para você tirar essa dor de dentro de você. E aí, se ele conseguir, ou ela conseguir te explicar, e realmente falar, nossa, ainda bem, eu estava pensando tudo errado, né? E resolver, ótimo. Então, sempre nessa questão de resolver o que o fato está te trazendo, exponha a sua dor para resolver, ou tire o foco e tenta resolver de outra forma, que às vezes a coisa é só com você mesmo, né? Que não tem nada a ver com outras pessoas. Às vezes a sua dor é sua dor
Então, tenta te analisar e ver se realmente tem solução, se realmente precisa daquilo tudo, e tenta resolver. E se você for o motivo da dor da outra pessoa, se é uma atitude sua, uma palavra sua, respeite isso aí. Às vezes é uma besteira para você, né? Então, tenta dar o ouvido e ouvir, porque às vezes eu penso, né, igual você falou, não vira cabeça para acompanhar a mulher no banheiro, mas vão falar, larga de ser boba. Aí vira, né? A cabeça. Não, não é bobeira, tá doendo, né? Tenta entender isso aí. A pessoa que está sendo o motivo da dor. Então, a gente tem que ter essa junção. O que sofre, o que está fazendo sofrer. Então, para dar certo, tem que ter um alinhamento. Ou ele para o que está fazendo sofrer. Esse aqui tem que expor. Esse aqui não adivinha. E daqui não adivinha. Esse aqui tem que falar. Falou, explicou a sua dor. Ou eu paro, ou eu explico o porquê que eu tenho que continuar. Muito bom. É isso mesmo aí, ó. Então, se você puder levar desse nosso encontro aqui de hoje, esse princípio 90-10, o fato e como você reage em relação ao fato, né? O fato e a interpretação do fato, que aí a gente tem, cada um tem a nossa realidade, a nossa verdade, e muitas vezes a gente vê o que o outro está fazendo com a gente. E a gente se omite de observar o que também nós estamos fazendo com a outra pessoa. Né? Quando eu olho o meu comportamento e o meu comportamento começa a mudar aqui, automaticamente tudo que está ao meu redor também começa a mudar. É isso aí. Acho que a gente conseguiu dar uma destrinchada nessa situação de fato e realidade, né? Uhum. E aí, depois, Rose, você deixa. Nós vamos deixar na descrição do vídeo os livros que a Rose está lendo, que tem tudo a ver com isso também. Né? Deixa eu mostrar aqui a fotinha para vocês. Olha lá. O poder da ação. O poder da ação e o poder da essência sistêmica. Depois a gente vai colocar aí os autores, tudo certinho, para que quem quiser tiver interesse de ler também, fique à vontade. Eu vou ler. Eu já falei para ela, eu vou ler. Gente, até sexta-feira que vem, né? Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, ou live ou gravação. Gente, beijo grande. Bom final de semana. Nós fizemos gravação dessa vez por conta do arraial que vai ter na terça-feira. Mas sexta-feira que vem vai nossa live aí normalmente. Um beijo, fique com Deus.